Olá, amigos da Paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança. Que a paz do Senhor esteja com vocês e com vossas famílias. Oi, o meu nome é Carlos. Eu sou a Dalita. Hoje nós vamos iniciar, dar continuidade à nossa mensagem, ou à leitura do livro de Deuteronômios, e vamos iniciar essa nossa mensagem com uma oração. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos a sua consolação por Cristo nosso. Amém. Nesse mês da Bíblia, nós estamos refletindo sobre o livro de Deuteronômio. Em todo o livro de Deuteronômio, Deus nos adverte, Deus chama a nossa atenção, nos lembra de que precisamos cuidar da nossa relação com Ele, que devemos ser obedientes, senão haverá consequências. E por mais que Ele pareça severo, Deus também é de um amor infinito para conosco. E isso nós podemos perceber em todo esse evangelho de Deuteronômio. Pessoal, então nós vamos fazer essa leitura. Antes de nós darmos uma pausa para vocês acompanharem com a Bíblia de vocês em casa, essa leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômios, nós vamos fazer aquilo que nos é pedido. E vocês façam também em casa, que é vocês ler esse capítulo. Se não entendeu, releiam novamente. Façam isso para a gente ter um melhor entendimento. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é a leitura, como eu falei. O que o texto quis nos comunicar na época da sua cultura e em que foi escrito? Nós até podemos nos remetermos àquela época para a gente entender essa leitura. Segundo passo é a meditação. O que o texto quis dizer para nós? Olhar a nossa realidade de hoje. Tudo aquilo que nós estávamos passando, passava-se naquela época e passando hoje. E perceber como a mensagem do texto a ela se aplica. Então esse é o segundo passo que nós devemos fazer na nossa leitura orante. Terceiro passo, a oração. Como o texto nos faz entrar em diálogo com Deus sobre o que foi comunicado e percebido. Esse é o nosso terceiro passo. E o quarto e último passo, diante dessa leitura, desse nosso capítulo, é a contemplação. Como o texto faz-nos ver a vida a partir da vontade de Deus. Então a gente vai dar uma pausada a partir desse momento para vocês leem e releem e colocarem esses 4 passos, até para a gente entender melhor o que o capítulo 30 quer nos passar. Pessoal, leram? Fizeram aquilo que eu passei para vocês, né? E a gente sabe que a leitura ela é bastante difícil, né? De entendimento, né? Por isso que a gente precisa fazer essa leitura orante, ler várias vezes para nós entendermos. Deuteronômio fala para nós de bênçãos e maldição. Esse livro nos fala de 2 caminhos, e é o que a gente vai tentar descobrir agora nessa reflexão. Se falamos das nossas relações com Deus, devemos considerar os 10 mandamentos, mais precisamente do 1º ao 4º. Ele fala exatamente da nossa relação direta com Ele e da relação com os nossos irmãos e irmãos, filhos de Deus também. Pessoal, nessa leitura, ou nesse entendimento, a gente, olhando o capítulo 30 do livro, e os seus vários versículos, eles têm bastante coisas interessantes. Por exemplo, uma parte que fala assim, a nossa relação é com Deus. Como é que nós estamos nos portando diante das nossas ações? As nossas ações, seja no universo, né? O cuidado que nós estamos tendo com aquilo que Deus nos tem colocado.
Vamos citar com relação ao que anda acontecendo na nossa natureza. Qual que é o nosso comportamento? Qual que é as nossas ações e atitudes? Está nos colocando também com relação àqueles que estão próximos de nós, principalmente a nossa família e os nossos amigos. Qual é o comportamento que nós estamos tendo diante das pessoas que estão próximas de nós? Será que nós estamos cuidando direito? A relação também de Deus, as nossas ações, né, conosco mesmo, com nós mesmos. Como é que nós estamos nos cuidando? Será que a gente está cuidando direito da nossa saúde? Será que nós estamos cuidando direito da nossa questão espiritual? Então, você lendo, você começa a se perceber diante de todos os versículos que as nossas ações, as nossas atitudes diante de Deus. Esta leitura de Deuteronômio nos propõe dois caminhos. O caminho da vida, o caminho da morte, da bênção, da maldição, da cura, da doença, da fartura e da miséria, né? Lá quando o Carlos falou que era para a gente se atentar da forma como que a gente ia ler a Bíblia, ele colocou lá no final que a gente tem que ter uma contemplação, né? Então a gente vai ver que a vida, ela deve ser vista a partir da vontade de Deus, né? E o primeiro ponto que a gente deve considerar nessa contemplação é que a gente deve escolher amar a Deus, né? Então a gente percebe que o amor de Deus, aceita Ele e transmite esse amor em ações. Para quem? Para os nossos filhos, para a família, para os amigos, né? Na sociedade, no trabalho, na igreja, né? E a partir desse amor é que a gente vai desenvolvendo a nossa prática de como vamos dar valor a Deus e ao que Deus fez pela gente, né? A gente escuta a voz, o segundo ponto é escutar a voz de Deus. Ao escutar a voz de Deus, significa que a gente vai obedecer a Deus, da mesma forma com que a gente fala para os nossos filhos. Aqui eu falo assim, Maria, escute o pai, né? Ou alguém fala, Maria, escute o seu pai e sua mãe. Então a gente também vai escutar e obedecer a Deus. E com isso a gente vai fazer boas escolhas, né? Se somos verdadeiros cristãos, olhamos para o outro, escutamos e acolhemos o outro, né? Damos o valor ao próximo, cuidando dele, das suas necessidades. Aqui em casa, o mais próximo seria um outro, né? E assim é que Deus espera da gente. Pessoal, dando continuidade à nossa contemplação, nós devemos nos apegarmos a Deus. Escolhemos a Deus como o nosso guia, a sua palavra, como o nosso alimento. A partir de Deus, decidimos qual o caminho que queremos andar, o do pecado ou da salvação. De novo, Deus nos dá uma nova chance. A escolha é nossa. Servir a Deus ou não é uma escolha nossa. Servir a Deus é cuidar de toda a sua criação, dos homens, dos animais, da natureza. Para que tenhamos uma vida em abundância, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, pessoal, assim, a gente que trouxe essa reflexão para vocês, esperamos que possamos ter contribuído com a reflexão de vocês e, assim para nós, fazer essa reflexão também trouxe para nós mais conhecimento até da palavra de Deus, né? Então, assim, que vocês tenham uma boa semana, que vocês tenham uma vida próspera, uma vida em abundância, que vocês fiquem em paz e estejam sempre na presença de Deus. Amém.